Vamos começar o nosso estudo, né? Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade de estarmos nos reunindo para aprender da tua palavra, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que venhamos a desfrutar, Senhor, de quem tu és, a nos alegrar com o Senhor, a conhecer mais o Senhor e a termos, Senhor, uma relação mais íntima com o Senhor. Precisamos da tua ajuda. Tem misericórdia de nós, nos ajuda nesse tempo de pandemia. Pedimos a tua graça sobre todos os povos, as nações, sobre todas as lideranças do mundo, sobre o nosso país, sobre todos os nossos governantes, Pai, que a tua graça esteja sobre ele. Abençoa também, Senhor, os pastores, abençoa, Senhor, também todas as entidades que se envolvem com a religião nesse país. Assim te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Nós vimos na aula passada, irmãos, o tema sobre a expiação de Cristo, né? Eu, mais uma vez, eu vou voltar aqui a apresentar a vocês. Nós estamos estudando em cima desse livro aqui do Leandro Lima, né? As Grandes Doutrinas da Graça, um curso de teologia reformada, né? Esse é o nosso livro básico, mas também nós consultamos outros comentários, como também outras bíblias, né, no nosso estudo. E nós vimos na aula passada, nós estamos estudando sobre a expiação de Cristo, né? E nós vamos hoje concluir, né, esse tema. Nós pontuamos na aula passada a parte 1 e vamos hoje estar tratando da parte 2. A expiação de Cristo. Então, vamos dar aqui uma introdução. Expiação, né, no dicionário, é sofrimento compensatório da culpa. Jesus foi crucificado. Seu sofrimento foi compensatório. Ele levou sobre si a condenação e a pena que viria sobre o culpado criminoso. Então, o sacrifício de Cristo, ele é expiatório, ele é compensatório, não é? A expiação é um assunto central, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Ambos os testamentos estão falando, né, tem a sua centralidade na expiação, né? A expiação também se relaciona diretamente com os seguintes temas teológicos: reconciliação, propiciação, remissão e perdão de pecado. Então está tudo envolvido, não é, no tema central chamado expiação. Então, quando nós falamos de expiação, nós falamos de reconciliação, né, nós falamos de remissão de pecados e de perdão, de redenção e de pacificação. Na Bíblia, expiação quer dizer cobrir, reconciliar, pacificar. Então, quando a gente fala da expiação de Cristo, nós estamos trazendo à luz que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício que cobriu os pecados daqueles que creem nele, foi um sacrifício que trouxe reconciliação entre Deus e os homens, e foi um sacrifício que trouxe a pacificação de Deus conosco, não é? Então, é por essa perspectiva que nós vamos caminhar. No Velho Testamento, a expiação era o ato de sacrificar um cordeiro macho perfeito de 1 ano para cobrir o pecado do ofertante. Como é que eles faziam? Eu pequei. Então eu estou aqui no Velho Testamento. Eu pequei. Tomei consciência do meu pecado porque a lei diz que eu pequei. Então eu pego um cordeiro, um macho de 1 ano sem defeito, vou ao sacerdote, levo o cordeiro comigo, vou lá oferecer esse cordeiro em sacrifício. Mas como é a oferta? Eu chego lá, me apresento ao sacerdote, ponho minha mão sobre a cabeça do cordeiro, confesso meus pecados. Então ali é uma simbologia. Os meus pecados passam para o cordeiro e o cordeiro é imolado, é expiado em meu lugar. Você está vendo? É uma ação compensatória. O cordeiro, o animal, levou o meu pecado e foi morto no meu lugar. No Novo Testamento, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento, todo sacrifício pelo pecado apontava para Cristo. No Novo Testamento, isso se cumpre. Não é mais um animal agora. Agora é a expiação perfeita. Cristo, né, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Jesus fez a expiação perfeita pelos pecados do povo.
de Deus, de uma maneira perfeita e definitiva. Não há mais necessidade de qualquer sacrifício humano em favor de si mesmo por causa dos seus pecados, porque Cristo é o sacrifício perfeito de Deus. Na aula passada, nós vimos também os fundamentos bíblicos da expiação limitada de Cristo. Vimos também as duas principais correntes teológicas a respeito da expiação de Cristo. Nós vimos que, na visão arminiana, ela defende que a expiação de Cristo é uma expiação universal. Isso é, a morte de Cristo ela alcança todos os homens da humanidade. Isso é o que a visão teológica arminiana defende. A visão calvinista defende que a expiação de Cristo ela é limitada. Cristo morreu especificamente por seu povo. Então nós vemos aqui duas correntes teológicas, e nós vimos isso na aula passada. Vimos também que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela defende que a expiação ela é limitada, ela é específica, ela é delimitada. Né? Deus morreu pelo seu povo, aqueles que ele chama para si. Não é? Na aula de hoje, nós estaremos estudando alguns textos bíblicos à luz, né, da expiação limitada. O que é que nós vamos fazer aqui? Porque nós vamos ver aqui alguns textos. Pelo seguinte, há algumas passagens bíblicas que parecem mostrar que a expiação de Cristo ela é universal. E nós vamos perceber, nós vamos adentrar nessas passagens para observar que a expiação de Cristo ela não é universal. Ela é limitada ao seu povo, aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então vejamos o primeiro texto do nosso estudo de hoje. Pegue sua Bíblia aí e abra aí no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Você vai encontrar toda esse material que eu estou lendo aqui nessa apostila do Leandro Lima. Ela está muito boa, que ela traz um conteúdo muito bom e de uma forma resumida, sem muitos termos teológicos. Ele é mais direto e mais objetivo no seu escrito. Então, João 3,16, o que é que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Duas expressões aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, e a expressão para que todo o que nele crê. Então, vamos observar primeiro a expressão aqui, mundo. Deus amou o mundo. A pergunta é, que mundo é esse que Deus amou para dar o seu Filho em favor dele? No grego, a palavra mundo é cosmo. No contexto do texto, a palavra mundo aqui significa mundo como uma estrutura organizada. Então a gente começa a perceber que Deus amou o mundo que ele criou. O mundo dele, o mundo criado por ele. Então, o texto fala do mundo como a criação ordenada de Deus. Deus amou, Deus ama a sua criação. Agora vejamos a expressão para todo o que nele crer. Agora veja só, o todo aqui, a gente começa a perceber que o todo aqui ele é específico. É interessante que no grego esse pronome indefinido não é um pronome indefinido no grego. Então, por isso que a gente tem muita dificuldade ao interpretar a escritura na nossa tradução portuguesa, porque o todo no grego ele é um advérbio, ele não é um pronome indefinido. Isso é muito interessante. Então, o todo aqui é todo aquele que crê em Cristo, que será salvo e terá vida eterna. Então, a gente começa a observar aqui que esse todo aqui são aqueles todos que estão no mundo criado de Deus. Então, o texto não fala de uma universalidade da salvação, mas ela é aplicada a todo aquele que crê.
Ainda no texto, também há uma expressão aqui há uma conjunção adverbial de propósito. Para quê? Não é? Então veja só, o texto fala aqui, para que, não é? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, há um propósito aqui que todo aquele que crê, ele não vai perecer, ele vai ter vida eterna. E esse todo aqui são aqueles que habitam no mundo ordenado de Deus. Né? Então a gente começa a perceber aqui que há uma delimitação da expiação de Cristo. Então, quando Deus amou o mundo, não se refere a todas as pessoas, se refere à sua criação ordenada e a todos que creem em Jesus como seu Filho unigênito. É o que o texto aqui está dizendo. Né? Isso é muito interessante, que a gente pare um pouco para pensar, para a gente entender realmente que Deus ele tem propósitos, né, definidos, né, quando ele se revela a nós, quando ele se revela à humanidade. E esse é um desses, que nós tenhamos conhecimento da pessoa de Cristo, não é? E que venhamos a conhecer, a nos arrepender e crer em Deus por meio de Cristo. Esses sim é que são alcançados pela expiação de Cristo. Então, Cristo é o Salvador do mundo, no sentido de Salvador de toda a criação de Deus. Isso é um fato. Né? Quando a salvação de Deus, ela não é apenas aplicada ao homem. Não, Deus vai restaurar toda a sua criação. A gente vai ver isso lá em Apocalipse. Né? Quando Deus vai trazer novo céu e nova terra. Então esse é o mundo que Deus ama. E porque Deus amou o mundo que Ele criou ordenado, Ele enviou o seu Filho, né, a esse mundo para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. E receba essa redenção final. Né? Esse aqui é o ponto. Né? Vejamos aí Romanos, né? Romanos 8, 19, 21 a 23. Né? Esse texto é interessante, né? Que ele vai falar justamente da redenção da criação. Né? O texto diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem? Adão, com seu pecado, sujeitou à vaidade. Então a criação está na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então veja só, então Cristo aqui está falando aqui da redenção da criação. Ele vai redimir a criação para a glória dos filhos de Deus. Porque quem vai habitar nessa nova criação? Os filhos de Deus. Olha que coisa interessante isso aqui. Né? Como é que Deus se satisfaz, né, em nos abençoar, em abençoar o seu povo. Né? Então Romanos 8, 19, 21 a 23, né, vai falar justamente dessa redenção da criação, como também da criação da redenção da criação e da redenção do homem. Vejamos mais um texto. Romanos 5, 18. Volta um pouquinho sua Bíblia para Romanos 5, verso 18. E vamos ler aqui o texto. O texto diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Vamos entender esse texto aqui. Ele também não está falando da universalidade da salvação. Não é? O que é que esse texto está falando aqui? Qual é o tema central de Romanos 5, 18? É a justificação por meio de Cristo. Né? Olha bem o que diz o texto aqui. Portanto, assim como por uma só ofensa, aqui fala de Adão, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos, toda a humanidade, todos os seres humanos, para a condenação. Todos estão condenados por causa do seu pecado, né? Assim também, por um só ato de justiça, que fala de Jesus Cristo, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, a graça, né, vem para dar a justificação para a vida.
Então, o tema central aqui, desse texto aqui, é a graça que traz a justificação. Vamos entender isso aqui. Agora, observe no verso 17 do mesmo texto, do mesmo capítulo de Romanos 5, que o tema central é a abundante graça e o dom da justiça de Deus. Olha o que diz o verso 17 de Romanos 5. Diz assim o texto: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Não, eu estou aqui 5, desculpa. 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que fala de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então veja que o verso 17 aqui, ele aponta aqui o dom, não é? Ele fala da abundância da graça e o dom da justiça, não é? Sobre quem? Sobre aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, é interessante esse verso 17 aqui, que fala do dom, não é? É do dom da justiça, e fala da abundância da graça. A gente tem que ir lá para Efésios 2,8, que diz o seguinte, aí a gente vai entender isso aqui agora. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente volta agora para Romanos, e a gente vai perceber, não é, que o dom da justiça aqui é um dom gratuito que Deus dá ao seu povo. Vemos aqui também que a graça e a salvação são dom de Deus, é dádiva, Deus dá, não é? Deus dá a quem Ele quer, na sua soberania, na sua onisciência, não é? Ele dá ele chama para si por meio da graça e salva quem Ele quer. Isso não vem dos homens, isso é um dom de Deus, não é? Então é Deus quem dá, é Deus quem justifica, é Deus quem dá a graça da salvação. Agora observe também em Romanos 5,19, o tema central é a obediência de Cristo, que justifica a muitos. Olha só o que é que diz o verso 19, né? Diz assim: porque como pela obediência de um só homem, aqui fala de Cristo, muitos se tornaram pecadores. Assim também, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Paulo vai resumir, não é, a questão da expiação de Cristo aqui, não é, tirando da universalidade e trazendo para muitos se tornarão justos. Então, essa expressão aqui é central a todo esse tema aqui. Muitos se tornarão justos, não são todos, são muitos. Então, Romanos 5,18, quando fala sobre todos, aponta para aqueles que foram salvos mediante o dom de Deus. A conclusão do tema está no final do verso 19. Muitos se tornarão justos e não o mundo inteiro. Né? Então, a gente começa a perceber, né, e a entender, não é, essa graça de Deus sobre o seu povo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, irmãos, isso é mais claro, não é? Quando Deus escolhe dentre tantas nações naquela época, Ele escolhe uma nação só, a nação de Israel, e se revela aquele povo. E aquele povo foi chamado para testemunhar o Deus de Israel às outras nações. Deus escolhe um povo, uma nação, né, para que essa nação, não é, o testemunhe a respeito dele. No Novo Testamento é a mesma coisa. Deus chama a igreja, Deus escolhe a igreja para si, para que a igreja testemunhe ao mundo a pessoa de Cristo. Mas quem escolhe não sou eu, não é você. Essa escolha, esse dom da justificação e da salvação é um dom de Deus. Ele chama as pessoas que habitam, que moram no mundo que Ele criou, não é? No mundo que Ele criou.
Este mesmo entendimento se aplica aos seguintes textos. 1 Coríntios 15, 22, nós não vamos ler não, vamos só citar aqui. 2 Coríntios 5, 14, 1 Timóteo 2, 6, Tito 2, 11 e Hebreus 2, 9. Em todos esses textos, nós vamos ter a expressão todos, todos, todos. Todos eles apresentam todos, aqui no contexto de cada versículo desse, como um adjetivo, não como um pronome, um pronome indefinido. Não é? Isso aqui por quê? Porque a gramática grega é uma e a gramática portuguesa é outra. Por isso que nós somos instruídos pelo seminário a fazer a interpretação da Bíblia sobre dois pilares: a análise histórica e a análise gramatical. Então, nós interpretamos a Bíblia por esses dois pilares. A hermenêutica tem que estar contida aqui, na visão, no contexto histórico e na questão gramatical. Por quê? Porque a gramática é que vai nos informar realmente o que a palavra de Deus quer nos dizer. Então, o todos aqui no grego, nós não podemos aplicar, como aplicamos o todo no português. E entender todos como um pronome indefinido. Isso vai complicar o nosso entendimento. Então, no grego, em todos os textos que nós estamos lendo aqui, todos aparecem como um adjetivo no grego. E o que é um adjetivo? É aquilo que modifica um substantivo, acrescentando uma qualidade, uma extensão ou uma quantidade daquilo que se nomeia. Então, isso aqui é interessantíssimo dentro do nosso contexto. Por quê? Porque todos nos textos que lemos é uma qualidade daqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo mediante o dom de Deus. Você está vendo como o entendimento fica mais claro a respeito da expiação limitada? Não é? Que não é uma coisa universal de todos, como se todos fossem um pronome indefinido, não. Não é. Em todos os casos aqui, desses textos que nós vemos aqui, ele vem como na gramática grega, é um adjetivo, não é, que vai trazer uma qualidade ou uma quantidade daquilo que se nomeia. No caso aqui são os crentes, não é? Uma qualidade são salvos, não é? E uma quantidade, né? Eles receberam a graça de Deus. É o que está acontecendo aqui. Então, os textos de Romanos 5,18, não é? 1 Coríntios 15, 22, todos, não é? Inclui o todos lá, inclui somente aqueles que estão em Cristo, né? Que há um contraste aqui com a pessoa de Adão, aqui no caso de Romanos 5, 17, 18, 19. Eu não sei se está claro ou vocês estão com alguma dúvida aí. Quem tiver com dúvida, levanta a mão, por favor. Eu paro aqui para dar uma explicada. Tá ok? Então, é isso que está acontecendo aqui. Isso para a gente entender, não é, que Cristo morreu pelo seu povo. Não é? Vamos chegar lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Não é? Um texto também muito debatido e discutido também na área teológica da igreja a respeito da expiação limitada ou expiação universal, é o texto de 1 João, capítulo 2, verso 2. O texto diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então esse texto aqui parece que ele vai fundamentar, né, que a propiciação de Cristo, ela foi pelo mundo inteiro. Vamos entender isso aqui. E nós vamos perceber, não é, mais uma vez analisando as preposições que estão aqui e a palavra mundo aqui nesse contexto, que ela é a mesma palavra mundo, como está lá em João 3,16. É o mundo criado por Deus, né? O mundo ordenado por Deus, né? Então vejamos aqui primeiro a preposição pelo, né?
ela é invariável e ela vai ligar dois elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre ele. A propiciação pelo. Então vê aqui que o tema central aqui é a propiciação. E o pelo aqui vai ligar, vai fazer a relação da propiciação pelos nossos pecados, né, ou pelos pecados da igreja, não só da igreja, mas também pelos nossos pecados próprios e pelos pecados do mundo inteiro. Então a propiciação, o pelo aqui está ligando a expiação de Cristo aqui a três realidades. A primeira, ele relaciona com os nossos pecados, né? Aqui significa a igreja, porque João está escrevendo para a igreja. Segundo, ele relaciona a propiciação de Cristo com os nossos próprios, então o pecado de cada um, né? O texto aqui está dizendo. E por fim, ela relaciona com os pecados daqueles que vão se arrepender e vão crer no Evangelho. Aqui é o mundo. É interessante, né? Como é que o texto está disposto, não é? Dessa maneira aqui. E é assim, bacana demais, não é? Porque a gente vê aqui a pura graça de Deus, não é? Pela igreja, por cada um de nós e também pelo mundo que vai crer em Cristo, não é? Não é? Portanto, João não está dizendo nem ensinando que todas as pessoas serão salvas. A expressão do mundo inteiro significa as pessoas de todas as línguas, raças e nações que se arrependem ou se arrependerão e crerão em Cristo por meio da pregação do Evangelho. Abra aí em Apocalipse 7, verso 9. Nós vamos aplicar isso aqui agora. Entender esse mundo inteiro aqui em Apocalipse. Que Apocalipse já está fechando aqui. Ele vai trazer aqui a visão futura, escatológica, né? Do que vai acontecer. E ainda não. Né? Apocalipse 7, 9. Diz assim. Isso aqui é João testificando o que estava vendo. Depois dessas coisas, aqui é o que está do verso 8 para trás, do capítulo 7. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, aí vem de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé dentro do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Mas o que é que eu quero chamar aqui a atenção aqui a respeito do mundo inteiro? O mundo inteiro está aqui. De que forma? Gente, né, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. O mundo inteiro que foi alcançado pelo Evangelho está aqui diante de Deus com vestiduras brancas, adorando, louvando a Deus e cantando e dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a gente vê aqui que não é a humanidade inteira, não é todo mundo, não é toda a humanidade dentro do trono, não. São aqueles que Deus salvou na Inglaterra, no Japão, na Itália, no Brasil, no Iraque, no Irã, na Coreia do Norte, Coreia do Sul e por aí vai. São gente de todas essas nações, né, que foram alcançadas pelo Evangelho, que estão aqui agora, não é? Aqui já a história que já fechou, né, estão glorificando aqui e adorando a Deus como o Senhor da salvação. Então, observe que em Apocalipse 7, 9, todas aqui é específico aos crentes oriundos das nações, povos, tribos e línguas. O texto não fala do mundo inteiro diante de Deus, mas de uma multidão específica e não de toda a humanidade. Eu não sei, irmãos, como é que vocês se sentem. Eu tenho assim um duplo sentimento para falar para vocês. Primeiro, aquele sentimento de gratidão a Deus, né, por ele ter me alcançado com a sua graça e a sua misericórdia e a sua salvação. E um sentimento de pesar muito grande,
Porque eu conheço muita gente, né, que não dá a mínima para Jesus Cristo, não dá a mínima para o Evangelho, sabe? Não quer nem saber, né? E pior, né? Faz piada, né? Tripudia, faz um monte de coisa. E isso me pesa profundamente o coração, né? Profundamente. Porque o meu desejo, não é que essas pessoas sejam salvas. E o meu objetivo é orar para que elas alcancem e sejam salvas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque o bem que eu quero e o que eu recebi de Deus, eu quero dar também a elas. Então, eu tenho esse duplo sentimento de uma graça, uma gratidão imensa a Cristo, né, e, por outro lado, um pesar muito grande ao ver parentes, amigos, colegas que rejeitam completamente, né, o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo, né? Essa multidão aqui de Apocalipse 7 é a multidão que Deus resgatou para si mediante a propiciação de Jesus. É a sua igreja, é o seu povo, de propriedade exclusiva. Vai lá para 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Para nós vermos isso aqui com mais intensidade, né? A questão da 1 Pedro 2, 9. O texto diz assim: vós, aqui é Pedro escrevendo para a igreja, né, da Ásia Menor. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Não sou eu que estou dizendo isso. Aqui o próprio Deus está dizendo isso aqui. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a gente vê aqui nesse texto de 1 Pedro aqui, não é, que a expiação de Cristo ela realmente foi com o objetivo de alcançar o seu povo. O seu povo. Isso aqui está muito claro aqui para a gente. Está muito claro desde as páginas do Velho Testamento. Não é? Quando Deus escolhe Israel, quando Deus trata Israel, quando Deus trabalha Israel, quando Deus discipula, exorta, disciplina, não é, Israel, diferentemente das outras nações. Não é que Deus deixou de abençoar as outras nações, não abençoou as outras nações. Mas especificamente e especialmente, não é, Israel tinha esse dom, né, o dom da revelação de Deus, porque era um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é? Então, irmãos, isso nos aponta, né, para a obra de Cristo. Agora, no segundo ponto, nós vamos trabalhar um pouco sobre a expiação limitada e a livre oferta do Evangelho. Isso aqui é interessante que a gente tenha isso bem claro também. A expiação ela é limitada, mas a oferta do Evangelho não é limitada, é para toda a humanidade. Isso aqui é muito interessante. A expiação é limitada ao povo de Deus, mas a pregação do Evangelho ela é uma oferta a toda a humanidade, a todos os homens da face da terra. A primeira coisa que temos que entender é saber que só os eleitos são salvos não tira a responsabilidade da igreja de pregar o Evangelho a todas as nações. Isso aqui é uma coisa muito séria. Saber que só os eleitos são salvos é um fato. Agora, o outro fato é, nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho a todas as nações. Por quê? Qual é o objetivo do Evangelho? Alcançar essas pessoas. Trazer a salvação para elas. Revelar o Cristo para elas. Olha, isso aqui é pura graça de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Irmãos, 99% das pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, elas ouviram o Evangelho de alguma forma.
Alguém pegou, ela leu um folheto, ela ouviu uma pregação na televisão, ela ouviu uma pregação no rádio, ela ouviu uma palavra de algum lugar, ela pegou um folheto voando no meio da rua, ela abriu, leu, aquilo tocou o coração dela, mas o caminho é a pregação do Evangelho, é o testemunho da igreja. A segunda coisa aqui é, a igreja não tem o direito de excluir ninguém da pregação do Evangelho. Nós não podemos excluir ninguém de dar o nosso testemunho. Por quê? Porque, irmãos, nós não sabemos quem são os eleitos. Por isso que a pregação do Evangelho é uma oferta livre para toda a humanidade. Lança-se a rede. E o que vem na rede, não cabe a nós saber quem vai cair na rede. Nós não sabemos. A quarta coisa é, sabemos que Jesus Cristo morreu pelos eleitos, mas não sabemos quem são esses eleitos. Por isso devemos oferecer a salvação a todos, para que todos creiam e sejam salvos. Então, a gente começa a perceber, como a expiação ela é limitada, mas a abrangência dela é muito grande. É uma multidão que nós não podemos enumerar. Está lá em Apocalipse 7. Da quantidade de crentes, dos eleitos de Deus que vão povoar a Nova Jerusalém. É muita gente, muita gente. A partir de quê? Da pregação livre, da oferta do Evangelho. Então, irmãos, temos aqui duas verdades centrais nesse tema: a expiação limitada e a livre oferta do Evangelho. Qual é? Primeiro, a expiação de Cristo ela é definida, ela é limitada. Segundo, a pregação do Evangelho é universal e quem nele crer será salvo, será eleito. Dois textos do Novo Testamento revelam essa verdade muito claramente. Muito claramente. 1 Timóteo 2,4. O texto diz assim: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Por meio de quê? Da pregação do Evangelho. E cheguem ao pleno conhecimento de Deus. A questão aqui, irmãos, é justamente aqui. O Evangelho é pregado. É pregado. Aqueles que ouvem e se arrependem, eles vão chegar ao pleno conhecimento de Deus. E vão ser salvos. Mas muitos vão rejeitar a oferta do Evangelho. Vão rejeitar a oferta do Evangelho. Paulo exorta, aqui em 1 Timóteo 2,4, Paulo exorta Timóteo para que a igreja ore, interceda em favor das pessoas comuns, dos reis, dos que são imbuídos de autoridade, de cargo de liderança, para que conheçam Jesus Cristo. Abra lá em 1 Timóteo. Para entender esse texto aqui, é um texto assim, muito interessante. 1 Timóteo 2,4. Mas eu vou começar a ler aqui do verso 1. Isso aqui, Paulo aqui instruindo a Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso. Ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, oração e intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Aqui são todos os homens, sem distinção. Ele vai dizer aqui no verso 2: em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, primeiro princípio que nós temos que fazer aqui é orar por aqueles que nos governam. E qual é o resultado disso? Vamos ter uma vida mansa, tranquila e tranquila. Agora, veja o verso 3 aqui. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, isso é o desejo de Deus, que nós façamos isso. Agora, olha o verso 4. O qual, quem? Deus,
deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, isso aqui mostra mostra aqui o alcance universal do Evangelho para que os homens se convertam. Esse aqui é o ponto. Né? Esse aqui é o ponto. O contexto do texto aponta para a oferta gratuita e universal do Evangelho para cada ser humano, para que ele creia em Jesus Cristo como o único Filho de Deus e suficiente Salvador. Né? O outro texto também, né, que fala dessa universalidade da pregação do Evangelho é 2 Pedro 3:9. Vamos lá o texto. 2 Pedro 3:9. É um texto também muito interessante. Olha só, esse texto aqui, ele está no contexto escatológico, né, do fim dos tempos, né, da volta de Cristo. Né, a escatologia fala isso, o escatom, o fim. Né. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda como alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que coisa linda isso aqui. Vamos traduzir um pouco isso aqui, esse texto aqui. O Senhor não retarda a sua promessa. Não, ele não retarda, mas tem um motivo. Por essa demora que a gente acha. Ainda que alguns julguem demorado. Alguns quem? Alguns crentes. Porque tem conhecimento da escatologia. Eu conheço muita gente, nossa, Jesus está demorando demais, já devia ter voltado. Então isso vai se enquadrar aqui certinho. Aí Pedro vai dizer, pelo contrário, ele não está demorando. Ele está o quê? Colocando em prática a sua paciência, a sua longanimidade, não querendo que ninguém se perca. Ninguém aqui é todos, mas que todos cheguem ao arrependimento. A pergunta é, como é que todos vão chegar ao arrependimento? Só tem uma maneira, um modo. O Evangelho sendo pregado a todos. Porque nesse todos aqui, vão estar o quê? Os eleitos de Deus. Aqueles que Deus vai chamar para si, quem Deus vai chamar. Então, a igreja, né, deseja e espera a volta de Cristo. É um fato isso. Uns até acham que ele está demorando demais. Mas o fato é, a paciência de Deus aponta para a oferta do Evangelho a toda a humanidade. Ainda há, neste presente século XXI, a oportunidade para as pessoas se arrependerem e se voltarem para Deus por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Esse aqui é o ponto, irmãos, onde a gente se alegra, né, com o Senhor em ver a sua graça sendo ofertada, né, por meio da pregação do Evangelho. E cabe a nós, não é, testemunhar esse Evangelho. Porque na verdade, irmãos, a gente não sabe quem é e quem não é. A gente não sabe. A gente não sabe quem é o eleito e quem não é. A gente não sabe, a gente não tem como delimitar isso aí e perceber, né, essa realidade. A gente não sabe disso. Graças a Deus por isso. Por isso que nós devemos nos motivar para não perder, né, de cena, né, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos, está sempre ali em oração. E dê oportunidade, entrega um folheto, convida para ir para o culto, sabe? É dessa forma que o Evangelho se movimenta, o seu próprio testemunho, não é? O seu próprio testemunho, fulana, eu conheci algo maravilhoso, né? Eu conheci algo assim que mudou minha vida, me deu longa esperança, então isso vai chamar a atenção. A pessoa todo mundo é curioso, o que foi? Né? O que foi? Né? Eu lembro uma vez aqui, abrindo aqui um parênteses, a gente estava recém-casado e morava num prédio lá, no apartamento lá em João Pessoa,
E chegou no prédio uma carioca, né? Ela era solteira, né? Já tinha assim, seus mais de 40 anos, né? E a gente começou uma amizade muito interessante, né, com ela, né? Ela chegou no prédio, a gente já estava no prédio há um bom tempo, e a gente começou a se relacionar. E eu a convidava a ir para a igreja, né? E ela sempre relutando, né? E aí, um dia ela me chamou para ir lá para a gente tomar um chá, né? Uma coisinha, um cafezinho lá com um biscoitinho, né? E aí eu disse, eu esqueci o nome dela, você lembra, Salina, o nome dela? Eu disse, fulana, eu conheço alguém que te ama tanto, profundamente ama você. Ele quer que você, ele quer se fazer conhecido a você. Nossa, ela ficou assim, regalou hoje, quem é? Digo, olha, ele é uma pessoa muito paciente, bondosa. Aí comecei a falar das qualidades de Cristo, né? Fui falando, e ela foi se empolgando. Eu quero conhecer. Aí eu disse, seu nome é Jesus. Ele mora perto de você? Eu digo, não, eu estou falando de Jesus Cristo. Nossa, ele tomou um choque assim, tão grande, né? Mas aquilo foi muito bom para ela. A partir daquele dia ela começou a ir na igreja, né? Começou a frequentar os cultos com a gente. Nossa, e foi muito bacana aquilo ali, não é? Irmãos, é um testemunho simples, não precisa de teologia, de palavras rebuscadas para se falar do Evangelho de Cristo. É coisa muito simples, né? Ele mudou minha vida. Eu conheci uma pessoa que mudou minha vida. Eu pensava assim, isso vai atrair, né, as pessoas, elas vão querer, né, conhecer, não é, o porquê da sua mudança, né? Irmãos, compreenda a nossa aula. A expiação de Cristo é definida, só os eleitos são salvos, mas isso não exclui a pregação do Evangelho a todas as pessoas, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Algumas aplicações para a nossa vida prática aqui. Primeiro, ore pela salvação dos reis, dos presidentes, dos ministros, de todos aqueles que tem autoridade à sua volta. Ore pela salvação deles. Clama a Deus por isso. Ore, segunda aplicação. Ore pelos seus parentes, pelos seus amigos, seus vizinhos, colegas, para que sejam salvos. Irmãos, Deus age. Terceiro, prega o Evangelho a toda criatura, pois só por meio dele é que o homem pecador é salvo e alcançado por Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, nos anime. Que o Senhor nos dê, Senhor, a alegria de desfrutar do teu Evangelho, da tua palavra, Senhor. Obrigado por quem tu és. Nos abençoa, nos dá a tua graça, nos protege, Senhor, e nos dá uma semana, Senhor, ainda com vigor para trabalhar, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa-nos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, agora vamos às perguntas, né? Eu vou fechar meu microfone aqui para vocês se perguntarem qualquer dúvida aí. Eu sei que o Thiago deve ter um monte aí, né, Thiago? Assim, né? Acho que todo mundo fica essa parte, né, que todos que nele creem. Eles estão tudo isso realmente mexe com todo mundo, começa a pensar em tudo isso, né? A origem foi da Igreja Católica, e agora todo mundo. Realmente é uma igreja que eu gostei muito, justamente porque o que a gente tem de Cristo tem em outras igrejas, né? Mas o que nós temos de Cristo, que é concreto, é a palavra. E eu vejo que realmente tem muito estudo a palavra, isso que eu gosto. Mas eu digo isso lá porque quando envolvemos tantas pessoas próximas, você pergunta, a maior parte delas são cristãos, mas grande parte são cristãos mais, eu acho que mais, não sei se por temor, por medo, mas é porque se eu não for cristão, assim, não tem por que eu não ser. Então eu sou um cristão porque pode ser que, né, não sei, e aí fica essa coisa de sou cristão por ser. Porque assim é a tradição, sei lá, alguma coisa assim.
Aí que me incomoda mais ainda essa parte de todos que mesmo creem. E aí é uma grande divisão. E também entendo que Deus age, o Espírito Santo age de maneira diferente, né? Mas temos que fazer a nossa parte. Mas a gente ora por essa ação do Espírito Santo o tempo todo. Porque hoje realmente incomoda. É verdade. Eu vou aproveitar que está aberto e fazer um comentário, então. Todas as vezes que a gente estuda esse contexto, né, pelo pecado de um, né, a morte de um, de um também, a salvação entre um. Eu penso que a justiça humana, a gente sempre pensa assim, ué, mas não foi nem eu, foi o Adão lá, né, que aprontou, ele e a Eva, o que tem a ver com isso? Então, como ser humano, sempre a gente acha isso extremamente injusto. Mas o outro lado também a gente não para considerar. Não fui eu que morreu na cruz, né? O Filho de Deus morre na cruz. Aí nessa hora eu já não penso em justiça. Ah, não, então que bom que eu estou ganhando esse bônus ou tenho possibilidade de. É um ponto que eu acho importante. Agora, lá, quando a gente estuda Apocalipse, né, foi citado aí o versículo 9 e 10, antes um pouquinho, quando fala da abertura dos selos, eu sempre me confundo nessa parte e a minha dúvida é se é exatamente aqui no versículo 4, lá em Apocalipse 7, versículo 4, que justifica o que algumas religiões ou seitas colocam como um número existente de pessoas que serão salvas. Quando fala, e ouvi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil, de todas as filhos de Israel. Será que é aqui que eles se baseiam? Testemunho de Jeová tem muito isso, né? De falar, já tem um número, não é isso? Ah, tá. É nesse texto que eles se baseiam, né? Justamente. Mas deixa eu explicar isso aqui, né? Não sei se vocês entendem. Esse 144 é 12 vezes 12. Então, é um número perfeito. Não é? 7 e 12 são números perfeitos na escritura. Então, quando fala aqui de 144 mil, né? É um número perfeito. Não é aqui uma quantidade numérica. Isso aqui é uma simbologia de uma multidão que você vê logo a seguir, lá no versículo 9. Então não se resume a 144 mil. Isso aqui é mostrando a quantidade, da perfeição dos salvos em Deus. A gente não sabe quantos são. Então esse número aqui ele vai simbolizar isso aí, não é? É a quantidade dos salvos em Cristo Jesus. É um número perfeito, como o 7 também é um número perfeito. A gente não tem assim não é um número assim fixo, né? De 144 mil. Isso aí não tem nada a ver. Mas isso aqui é uma teologia fora de contexto, né? E sem o entendimento correto, né, do ensino escatológico em Apocalipse. E deixa muita gente perturbada, né? Mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma colocação? Vocês ficam à vontade, tá? Se eu souber, eu respondo. Se não, eu pesquiso e vou. O José, eu acho que tá no mudo aí. Nós não estamos escutando, não. Tá sem o microfone, tá ligado, Zeca. Agora ligou. Fala, Zeca. Então, quando fala dos 144 mil lá em Apocalipse, a gente não pode ler ele literalmente, né? Isso. Porque Apocalipse, a gente não se lê literal. Apocalipse, ele é alegórico, né? Então, usa muita alegoria. Então, quando se fala dos 144 mil, foi que nem o senhor falou mesmo da simbologia dos números, né? O que representa os números em Apocalipse. E aí não dá para a gente ler ele literal dos 144 mil. Agora eu vou falar sobre aquele, como o senhor falou, de pregar o evangelho a toda criatura, porque a gente não sabe quem que é os eleitos, né? Mas aí também tem aqueles hiper calvinistas que não prega porque fala assim,
se já tem os eleitos, se já são eleitos, para que eu vou pregar, né? Se eles já são salvos, né? E aí fica naquela, como se diz, eles se baseiam nisso e ficam parados sem fazer uma mobilização, se posicionando que já são salvos, então não precisa ser pregado o evangelho, porque eles de qualquer jeito já estão salvos. E também tem a famosa missão integral, né? Que prega também, faz a missão, se baseando em obras também, que é aquela do famoso René Padilha, né? Que põe a missão e as obras junto, a caridade, como o espiritismo, né? Então eu creio que a gente tem que pregar e sempre estar pregando e começando dentro de casa, para nossa esposa, para nossos filhos, para o nosso vizinho, parente, no nosso bairro. Às vezes a gente acha assim que, eu tenho que sair na rua, sair pregando, entregando folheto na rua. Eu acredito que a gente tem que começar primeiro dentro da nossa casa, com nossos parentes, com nossos vizinhos, na nossa rua, no nosso bairro, e estendendo isso. Porque tem muita gente que acha que tem que ir para a praça, para fazer missão, tem que ser transcultural, tem que ir para outro estado, tem que estar dentro do ônibus entregando um folhetinho. Se dentro da casa dele, ou a próprio vizinho dele, ele não falou de Cristo, ele não parou um minuto, né, vê o vizinho todo dia e não para falar de Cristo. Isso me lembra muito um pastor que um dia eu escutei, ele deu fez uma analogia com isso, que o irmão passava sempre por uma pessoa, que essa pessoa andava embriagado, sempre estava embriagado, e aquele irmão sempre, domingo, passava e o rapaz na esquina, embriagado, até que um dia, depois de muitos anos, muito tempo, ele passou e o rapaz não estava embriagado, estava são. Ele falou: agora eu vou pregar para ele. Aí chegou para ele e falou assim: sabia que você é um miserável pecador, e se você continuar nessa vida que você está, você vai para o inferno? Aí ele olhou bem para aquele irmão e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, mais miserável que eu é você, porque você me viu nessa vida há quanto tempo e nunca me falou que eu ia para o inferno, nunca me pregou o amor de Cristo. Então, às vezes a gente está do lado, tem um vizinho do lado que está indo para o inferno e a gente, né, não para falar do amor de Cristo, falar de Cristo para ele. Então, eu acho que a gente deve começar por aí. A nossa missão é começar dentro de casa, nossos vizinhos, nossa rua, nosso bairro e por aí. É isso que eu acho, é a minha opinião. Valeu, Zeca. Tânia, voltando aos 144.000, aqui na Bíblia NAA do estudo, né, sobre esse verso aqui, Apocalipse 7,4, né, ele diz o seguinte: há uma simbologia nessa numeração aí que representa a igreja como um todo, né? A igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento, né? As 12 tribos e os 12 apóstolos, né? Então isso aí há uma simbologia que está apontando para isso aí, a unidade da igreja aí, né? Também da igreja aí. Ok, irmãos, mais alguma pergunta? Eu sei que o tema é um tema bem polêmico, né? É um tema bem impactante, né? E se você puder perguntar, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Não se acanhe, não. Eu vou ter que estudar um pouco, porque realmente, de início, eu fiquei pensando assim, mas por que vai escolher uns se ressuscitar? Logo no início, foi
são melhores, são diferentes, mas então depois eu fui percebendo. Isso acompanhar, entender, estudar, ler. Essa é a direção. E eu fiquei isso também. Porque nisso eu fiquei assim, eu também fui educada na igreja católica. Todos são filhos de Deus. Para mim todos seriam salvos. Entendeu? Mas é você tem que ler e você trouxe muitas passagens, né? Na Bíblia que sustentam isso. Mas eu vou estudar mais. Eu vou ler na próxima coisa. Muito bem, Yara. Graças a Deus. Né? Ok, de nada. Eu queria só apontar uma coisa que você falou aí, né? É interessante que você falou por que uns são salvos e outros não. Porque uns merecem e outros não. Né? No contexto, aos olhos de Deus, ninguém merece nada. Porque todo mundo é pecador. Né? Agora, por que ele escolhe um e outros não, eu não sei responder. Não sei. E eu, assim... E eu desafio quem saiba também, porque isso é a mente de Deus, e a gente não penetra aí. Né? Aí é o mistério dele, né? Que ele não revelou a gente. Né? Ele revela assim, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter e não tenho de quem eu não quero ter. Pronto. Mas não assim de uma forma assim irada como a gente entende essas coisas, mas isso é o coração dele. É que na verdade ninguém merece nada, porque está todo mundo baixo pecado. Não é? E ele vem e se põe, dá o filho dele para salvar todo aquele que crê no nome de Cristo. Não é? Então isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia. Né? Muito bom a sua inquietação, né? É a inquietação de muita gente, é minha também, mas eu não tenho uma resposta concreta para isso. Né? E eu acredito que nenhum pastor tenha isso, e também nenhum padre tenha isso, porque Deus escolhe um e outros não. Porque essa área aí é uma área especificamente dele. Ele não compartilhou nas escrituras a razão disso aí. Né? Não compartilhou com a gente isso aí. E a gente tem que descansar e crer na soberania dele e na justiça dele. Aí é fé, você vai por fé aí. Eu confio no Senhor. Pronto. Eu passo até no início eu ia falar até me perdi, mas justamente nesse ponto que ela falou de estudar, eu fico pensando assim, ninguém, na área exatas, né? Mas ninguém aprende equação diferencial sem primeiro aprender a tabuada. Então aí começa lá, a tabuada, tudo até chegar, e acaba que a Bíblia é a mesma coisa. Então até que entenda, até que a gente internalize, né? Que a gente faça pelo que nós já recebemos, entendemos o que é ser cristão. Eu acho que é uma caminhada, não é né? E eu acho que é esse que é o ponto, como eu comentei, a sua questão que é mais fácil e tal, mas para entender realmente o que diz a Bíblia, é uma longa caminhada, né? Eu acho que, sei lá, eu acho que é por aí que a gente fica insistindo, participa do estudo, é hoje, participa aqui, né? Alguma coisinha vai ficando, e leva um tempo até, então é isso. Exatamente. Quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, não é, a semente foi, mas só foi brotar 6 meses depois, porque eu não criei nada. Né? Minha avó ia lá em casa, né? Ela foi quem primeiro se converteu e fazia um circuito missionário na família. Ela ia na casa de cada filho, né? A cada domingo pregava para uma família. Né? E mamãe obrigava eu ficar e ouvir. Né? E eu ia para a reunião daquele jeito, né? Eu fumava um baseado e ia para lá, para a reunião, para viajar naquela história de Jesus Cristo, sem acreditar em nada. 6 meses depois, a ficha caiu. Nossa, eu sou pecador, eu preciso salvar Cristo Jesus. Aí pronto, aí a ficha caiu mesmo. Aí, graças a Deus por isso. Né? Mas, irmão, Deus é paciente, como está aqui na palavra. Né? Ele é paciente, ele vai abrindo o coração das pessoas assim,
com muita delicadeza, né? Que nem todo mundo suporta uma revelação de imediato, né? A gente não aguenta isso. Então ele vai colocando, vai pingando como conta-gota, né? Até transbordar, né, o nosso coração da sua pessoa, né, da sua revelação, né? Isso é como o Abel falou, isso é um processo, né, contínuo, né? A gente vai entrar na eternidade e não vai esgotar de conhecer a Deus, porque Deus é infinito. A gente começa a conhecer aqui, mesmo manchado pelo pecado, a gente tem assim um flash, né, de quem é Deus, de quem é Cristo. A gente não tem entendimento pleno ainda, mas vai chegar esse dia, né? Graças a Deus, né? Ok, irmãos? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Não, eu só vou dizer que agora seria a hora que eu ia convidar todo mundo para ir para a cozinha. Ah, Tânia, nossa, Em breve a gente possa fazer isso e testar todas as minhas novas receitas. Ah, que bom. Então, já passou a cozinha. Ótimo. Gosto de pimenta. Ô, Tânia, Oi. aqui. A cortina aqui, ó, vou levar pra sua casa depois. Ah, tá. Linda! Ai, que maravilha! Muito obrigada! Agora que eu... Nossa, que delícia! Cortina aí, vou levar pra você depois, ó. Agora... A Nina falou que é ansiosa pelas suas receitas. Manda um abraço para Mari. Ok. Irmãos, na próxima aula nós vamos estar falando sobre a ressurreição de Cristo. Nós vamos entrar nesse tema, né? Um tema bem empolgante. Nós temos aqui subtemas aqui espetaculares, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com a nossa vida, né? A ressurreição de Cristo, né, tem a ver também com a nossa ressurreição, né? Ok? Então vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos pela participação. Foi assim, eu estou assim até, fiquei muito alegre com a participação hoje, muita gente. Foi um prazer revê-los, né? E de hoje a 15 dias a gente volta, né, no mesmo horário, né, falando da cristologia e sobre o tema a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, uma boa semana, e nos vemos na terça-feira daqui a 15 dias. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por todos. Um abraço a todos, hein? Vou derrubar aqui a... Obrigado, pastor. Com Deus. Amém. Eu que agradeço. Até mais.